Nossa live de hoje. Sempre adoro esse momento com vocês. Prometo que eu vou fazer isso mais vezes. E o tema da nossa live de hoje é como não se anular sendo mãe. Boa tarde, as leoas já estão entrando aí que eu estou vendo, né? Então, como que a gente não se anula sendo mãe? Uma das coisas que, principalmente as minhas alunas, as leoas, né, do BN21, me trazem bastante, é a questão de você, quando tem filho, às vezes você se sente culpada, se sente mal por estar se cuidando, por tirar um tempo para fazer uma atividade física, enfim. E isso acho que é uma questão muito forte entre as mães, que eu confesso que eu não entendia muito bem antes de eu me tornar mãe. Mas alguns já conhecem aqui a minha trajetória, conhecem a minha história, mas para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou mãe do Gabriel, ele tem 2 anos e meio, e a minha gestação, como eu disse na última live, foi uma gestação muito boa, uma gestação maravilhosa, porém, quando o Gabriel nasceu, eu tomei um baita de um susto, e ele quase morreu, enfim, eu vou falar isso numa outra live, mas foi um momento muito dramático para mim, foi muito difícil, foi parto normal e a gente teve esse susto aí, ele nasceu sem respirar e ele demorou um pouquinho para voltar a respirar, enfim. E todo esse susto, toda essa situação, tudo que eu passei com ele, me gerou uma depressão pós-parto. E foi um momento muito difícil, muito complicado. E agora escreve aí para mim, quem que é mãe? Tem alguma mãe aqui? Escreve aí eu, quero saber se tem mãe aqui, que eu quero ver se o pessoal vai entender a minha linha de raciocínio. Se tiver alguma mãe me assistindo, por favor, escreve eu. O que que aconteceu comigo? Nesse momento onde eu... inclusive mãe de 2 crianças lindas, né, cara? A Tânia também. O que que aconteceu comigo? No momento em que eu... mãe de 2, né, Cá? Karina também. Quando eu tive filho, aconteceu essa questão da depressão pós-parto, eu senti uma culpa enorme. Aí aquela famosa frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é bem complicado isso, e eu não entendia, e eu comecei a entender, porque a sensação que eu tinha é que para o meu filho estar bem, feliz, ele tinha que estar o tempo todo comigo. E que nenhuma outra pessoa no mundo ia ser melhor que eu. E de fato não vai ser melhor que eu, mas isso não significava que estar um pouquinho com o pai ou com a avó, ele não ia estar feliz, mas na minha cabeça eu achava que ele só ia estar feliz e satisfeito e completo se fosse comigo. Então, a partir daí, dessa depressão pós-parto, essa questão de querer proteger ele ao máximo, medo de acontecer alguma coisa, eu acordava de hora em hora, assim, mesmo as noites que ele dormia um pouquinho mais, acordava de hora em hora para ver se ele estava acordado, se ele estava respirando, muito medo dele morrer, gente, era muito difícil. Quem é mãe passou por isso, sabe essas doideiras que a gente fica, né? Então, eu passei por tudo isso. Só que chegou um momento em que eu tive que parar, pensar e analisar. O que, que eu posso fazer para sair dessa situação que eu tô? O que, que eu posso fazer para sair dessa depressão pós-parto? A primeira opção era medicamento. Eu até conversei com um médico sobre medicação e tudo mais. E a segunda é o que eu sei fazer. Então eu falei, bom, eu vou tentar primeiro o que eu sei fazer e depois, nossa, já tem 14 anos seus filhos? Mais velho, Vânia, que graça. Então eu fui tentar a primeira abordagem, que é o que eu sei fazer, e se não desse certo, aí sim eu ia partir para o medicamento. Então eu vou trazer para vocês 2 premissas aqui, que encaixa muito bem com essa questão de mãe se cuidar, mãe fazer uma academia, fazer uma dieta, se sentir bem e se sentir culpada ao mesmo tempo, que, de novo, a gente acaba se anulando. Bom, vamos lá. Por que que a gente se anula tanto? Por que que a mulher é tão propensa a se anular, é tão propensa a deixar de lado o que é importante para nós, pelos filhos? Isso é uma coisa que veio lá de trás, lá de Adão e Eva, e foi o que meio que Deus colocou para nós. O homem, ele está encarregado do trabalho e a mulher do cuidado. Então, isso é intrínseco em nós, apesar que hoje nós, assim como eu trabalho para caramba, enfim, mas essa questão do cuidado é algo que já é intrínseco na mulher. Isso é da nossa natureza, esse cuidado, esse amor, essa questão desse maternar, né, que o pessoal fala. Então, eu vou trazer aqui 2 premissas de como que a gente pode, até, entre aspas, ir contra um pouquinho a nossa natureza, para que a gente consiga ficar bem em todos os âmbitos, bem como mãe e bem como mulher. Vamos lá, a primeira premissa, gente, não tem jeito, como eu falei para vocês, é a questão do físico, que o físico tem que estar bem.
Então, para a gente começar a tirar essa questão emocional, da culpa e tudo mais, a gente tem que olhar para a questão do físico. E por questões de novo, anatomia, questões biológicas do nosso corpo. Então, não adianta, se você quer se cuidar e ficar bem, você precisa olhar para sua alimentação e para sua atividade física. E agora aqui, gente, esquece um pouquinho estética, esquece um pouquinho corpo físico, eu quero falar um pouquinho da parte nossa de como funciona o nosso organismo. Primeiro, por que eu vou ter que comer bem? Lembra, gente, eu falei na última live que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Quando você consome alimentos bons, automaticamente você vai ter uma produção hormonal de hormônios que vão te fazer bem. Então você vai ficar bem. Quando você não come bem, às vezes também fica muito tempo sem comer, começa a comer besteira, isso tudo vai gerando uma sensação ruim. Você fica com preguiça, aí entra aquela questão da culpa. Quem aqui já comeu um monte de coisa gostosa, não sei o que, depois se sentiu culpada? Tem toda essa questão física, essa resposta física ao alimento. Então, eu me lembro que quando o Gabriel nasceu, eu cheguei da maternidade numa sexta-feira de noite. No sábado de manhã eu voltei para minha dieta, porque eu entendi que aquilo não era pelo meu corpo. Uma, porque eu precisava alimentar bem ele, que tudo que eu comia eu estava passando para ele. E segundo, que eu sabia que se eu não me cuidasse, se eu não fizesse muito bem a minha dieta, eu não ia conseguir dar o meu melhor para ele. Então, essa questão física é muito importante. A questão também da atividade física. Gente, eu passava a madrugada inteira amamentando. E por que que mesmo assim eu acabava indo para academia? Porque mesmo cansada e fazendo um treino horrível, quase sem carga, mas enfim, eu fazia, na maior parte das vezes, eu fazia aqui em casa mesmo, porque a gente, de novo, tem que forçar uma liberação hormonal para tirar a gente dessa depressão pós-parto, dessa culpa. Então, só de você conseguir fazer uma alimentação boa e fazer uma atividade física, aquela sensação ruim de culpa, ela já vai melhorando. Ela já vai melhorando conforme você vai tendo esses estímulos físicos. E foi o que eu fiz e foi o que me tirou dessa depressão pós-parto. Eu entendi que eu precisava, sim, cuidar da minha alimentação e cuidar da minha parte de físico para eu poder conseguir ser o que? Melhor, sair dessa sensação horrível que eu tava. Inclusive, gente, quando o Gabriel, ele não tinha nem 15 dias, eu peguei ele e levei ele comigo na estética. Eu lembro que eu até chorei de tanta culpa que eu fiquei, meu Deus, ele é tão pequenininho, eu tô tirando ele de casa, mas assim, era a estética, era eu e a menina que ia fazer, não tinha ninguém, eu fui no horário que tava vazio, mas eu me senti mal e eu chorei, eu falei, meu Deus, por que eu tô fazendo isso com o menino? Mas no fundo eu falava, eu preciso ir, eu quero me sentir bem, eu quero tirar essa sensação ruim. Então fica aquela briga interna, eu entendo, porque fica assim essa briga interna, mas eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. E isso é uma coisa que eu estou dando o exemplo de lá de trás, mas isso é uma coisa que tem que lidar até hoje. Até hoje eu tenho que lidar com essa questão. Até hoje, muitas vezes, eu penso, eu vou ficar menos com ele e vou, às vezes, fazer uma caminhada ou algo do tipo. Quando é essa situação, eu acabo acordando mais cedo. Então, hoje eu acordo 4 horas da manhã para dar tempo de fazer meu cardio, para quando dá o horário de acordar, eu consigo dar mais atenção para ele. Quando eu pego ele na escolinha, dar mais atenção para ele. Então, eu fui adaptando isso sem abrir mão dessa questão da atividade física e de uma alimentação boa. A segunda premissa, então eu falei da parte física, agora a segunda premissa é realmente a questão emocional. Bom, não tem muito para onde fugir. Quando a gente está lidando com essa questão de culpa, que a mãe sente culpa, que a mãe se sente mal, não tem para onde fugir. A gente vai ter que parar, olhar o que está passando na nossa cabeça, que às vezes é aquele monte de vozes falando aquele monte de coisa. Então você tem que parar, olhar e falar, bom, primeiro, isso foi fundamental e eu uso até hoje isso em qualquer situação que às vezes eu me sinto culpada ou me sinto mal, ou eu fico me sentindo uma péssima mãe porque eu tô me cuidando. Todas as situações que acontecem isso, eu paro e penso na seguinte coisa, e isso eu levo para minha vida. Se eu estou bem, eu cuido bem dele. Se eu não estou bem comigo, se eu não estou bem psicologicamente, eu não vou conseguir cuidar bem dele. Então, isso fica muito forte na minha cabeça. Toda vez que começa aquele sentimento ruim, mas, poxa, eu sou mãe, aí eu vou na academia, eu poderia fazer outra coisa. Bom, mas se eu não for na academia, eu não vou ficar bem, eu não vou cuidar bem dele. Então, eu fico reforçando isso na minha cabeça. Toda vez que vem esse tipo de pensamento, você é isso, você é aquilo, eu reforço. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. E quando você, que é mãe, entender isso, que você precisa estar bem, que não é mais uma opção, que não é mais, será que eu vou ficar? Não, você tem que estar bem, para cuidar não só bem dele, mas da sua casa, do seu marido, da sua família. Quando você entender
que você precisa estar bem, as coisas ficam mais leves. É aquela história do avião, né? Quando você está no avião e cai as máscaras de oxigênio, você tem que primeiro colocar a máscara em você, para depois conseguir salvar outra pessoa. E se você não faz isso, morre você e a pessoa. Então, esse conceito tem que estar muito claro na sua cabeça. Fazer uma massagem vai te fazer bem? Faça. Fazer uma academia vai te fazer bem? Faça. Fazer uma dieta vai te fazer bem? Faça, porque eu tenho certeza que você vai conseguir dar o seu potencial maior para o seu filho. Ai, Rick, maravilhoso você. Então, faça isso. Entenda esse conceito de uma vez por todas, que se você estiver bem, você cuida bem do seu filho, você cuida bem do seu trabalho, você consegue performar melhor na tua vida de uma forma geral. E essa questão da culpa vai diminuindo, porque você entende que é por ele também, é por ela, pelo seu filho, pela sua filha. Outra coisa muito importante nessa questão também do emocional é que nós, como pais, né, no caso mães, nós damos o exemplo para o nosso filho. Principalmente quem é mãe de menina. Pensa o seguinte, você que tem um filho, teu filho vê você se cuidando, teu filho vê você comendo bem, teu filho vê você feliz, porque você vai, você faz um treino, você volta feliz, você brinca com ele, você tem disposição, você está ensinando os seus filhos que eles têm que se cuidar. Agora, se você é uma mãe relaxada, uma mãe que não se cuida, tá sempre com aquela cara de morta, tá toda ferrada, não se arruma, não tem uma autoestima boa, é esse o exemplo que você vai passar para o seu filho. Teu filho vai achar que isso é totalmente normal e também não vai fazer questão de se cuidar. Também vai aceitar qualquer coisa que a vida entregar para eles, mas se eles perceberem que tem pais e mães que se cuidam, que estão bem, que têm uma autoestima boa, isso muda o mindset da criança também. Você é um exemplo para a criança. Então, mais uma vez, quando você para se cuidar e não se anula e faz algo bom para você, você está mostrando para o seu filho que está tudo bem ele fazer isso por ele também. Quando ele for um adulto, ele vai saber se valorizar, ele vai saber o valor que ele tem. Então, pensa nisso, principalmente mãe de menina, porque mãe de menina, gente, é uma doideira. Tudo eu olhava pra minha mãe, quando eu era pequenininha, eu punha ela tinha uma boina, eu punha a boina dela, o sapato dela, o batom dela, porque a gente se espelha. Então, se você tá toda largada, ferrada, com cara de derrota, você acha que sua filha, quando crescer, vai ser como? Seu filho, quando crescer, vai ver uma mãe assim, vai achar normal se a mulher dele estiver desse jeito, ou ele também se estiver todo largado, todo ferrado. Então, a gente tem que mostrar o exemplo para os nossos filhos. Então, já não é mais um ato de egoísmo você se cuidar, você estar bem, não é mais um egoísmo, é um exemplo que você está mostrando para o seu filho ou para sua filha. Agora, Aline, tá bom, já entendi que eu preciso comer bem, eu preciso treinar, eu preciso dar o exemplo pro meu filho, eu preciso estar bem para ele estar bem. Só que tá difícil para mim. Ainda tá pegando, minha cabeça ainda tá bagunçada. O que que eu faço? Bom, eu comentei isso na última live, vou trazer isso para vocês de novo. Tudo que a gente faz, ele é resultado de crenças que nós temos. E a crença, ela pode ser construída involuntariamente ou voluntariamente. Então, o que que você vai ter que fazer? Se coloca em ambientes onde você vai conseguir nutrir esse tipo de pensamento. Como que você faz isso? Bom, tem sempre uns vídeos de desgraça, uns vídeos de um povo que fala que se você fizer tal coisa, a criança vai ficar traumatizada para sempre. Tem muita coisa hoje e um peso enorme, enorme nas mães. Outro dia eu escutei um negócio que, se você não tivesse, se você não tiver bem com você mesma, a criança vai ficar doente para o hospital por tal coisa. Então é uma pressão muito grande em cima da gente. Então, quanto mais você escutar esse tipo de coisa, pior você vai ficando. Então, comece a escutar coisas e começa a se colocar em ambientes onde você vai ter algo positivo, onde vai reforçar essa sua crença em que se cuidar é bom para os seus filhos, em que estar bem vai ser bom para você e para a tua família. Então, assista vídeos desse tipo de coisa, entre em comunidades de outras mães que estão se cuidando. Esse é um dos grandes motivos que hoje, no Perca a Barriga em 21 Dias, eu tenho a comunidade das leoas. Por quê? Porque quando eu fui lá sozinha tentar fazer, eu me sentia mal. E eu recebia muita mensagem no inbox: nossa, para que você está fazendo isso? Nossa, para que você vai treinar? Para que você vai na academia? Descansa e tudo mais. Eu ouvi muito isso. Para que? Você já tá bonita. Nossa, você emagreceu tanto depois do parto, para que fazer isso?
Então, saia desse ambiente que te puxa para baixo, que não te incentiva. Procure ambientes onde você vai ter esse tipo de incentivo, onde as pessoas falam a mesma língua, onde você vai se sentir bem falar, e acolhida, falar realmente é verdade, é importante. E aí você vai ver outras mães que estão se cuidando, você vai ver outras mulheres que estão bem com elas mesmas, e a família está bem e está indo tudo bem, e você vai entender aquilo. Então, alimenta sua mente com coisas boas. Alimenta o que você, não só pelo que você come, mas ouve e escuta, porque isso vai te ajudar a entrar nesse ambiente onde você vai conseguir ser melhor. Esses dias eu estava falando com uma das minhas alunas, uma das leoas, e foi impressionante, né? A nossa conversa, eu fiquei muito feliz, porque, óbvio, todo mundo entra no Perca a Barriga para perder barriga, óbvio, né? Só que quando você chega lá, você tem uma comunidade de mulheres que estão te apoiando. Você tem várias mães que estão na mesma situação que você, porque a maioria das mulheres hoje que estão lá são mães. Aí, de repente, ela começou a beber mais água, ela começou a se sentir melhor, começou a comer melhor, isso deu um pouco mais de energia e disposição. Aí ela começou a praticar atividade física, começou a sair aquela dor no corpo, então ela foi me relatando todos os benefícios que foi causando, que a princípio foi por conta de perder barriga, mas aqui foi uma sequência de coisas que foram se alinhando e melhorando na vida dela, e isso acabou refletindo na vida da filha dela. Porque no final das contas ela falou: a minha filha acaba comendo o que eu como, a minha filha me vê comendo e acaba comendo o que eu como. Então, quando eu escuto um relato desse, me deixa muito feliz, porque é justamente isso que acontece aqui em casa, e justamente isso que eu quero mostrar para outras mulheres. Uma coisa que eu sempre falo, que eu senti muito, e eu não sei se você que é mãe também, por favor, responde aí para mim se você é mãe, você sentiu isso? Depois que a gente vira mãe, é bem complicado a gente se sentir mulher de novo. Eu senti isso muito forte mesmo. Parece que depois que a gente vira mãe, a gente tem que ser aquele ser imaculado, onde a feminilidade, sexualidade, tudo isso meio que foge, e você agora tem que ser apenas mãe. Aí você tá amamentando, você tem aquele serzinho, e isso para mim foi um choque. Porque eu sempre, querendo ou não, sempre fui uma pessoa vaidosa, eu sempre gostei de me cuidar, e eu tomei um susto, porque você fala assim, como é que eu vou fazer agora que eu tenho que estar à altura da minha mãe, das minhas avós, dessas outras mulheres que eu vejo, e eu sou tão diferente delas. E eu lembro que quando eu estava grávida, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir superar as expectativas das minhas e das pessoas? Você sentiu, Aline? Você se perdeu como mulher, né? E é muito difícil, eu me perdi também. E foi literalmente uma briga interna, e eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Que às vezes de me arrumar, eu me sentia culpada. Então, meu Deus, mas eu tô me arrumando, agora eu sou mãe. Ah, eu posso usar um biquíni? Ai, meu Deus, eu vou usar um top na academia, mas agora eu sou mãe. Então, isso foi muito difícil para mim. E eu tive que trabalhar tudo isso voltando nessas duas premissas que eu falei para vocês. Voltando na premissa do quê? Que eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso cuidar do meu emocional, porque eu estando bem, eu vou cuidar bem do meu filho. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu tive que brigar muito, primeiro comigo mesma, que a primeira pessoa que julgou fui eu mesma, e as outras pessoas também. Né? Ah, agora que você é mãe, né? Você tem que mudar isso e aquilo. Agora que você é mãe, como se dali em diante, sim, você é outra mulher, mas você não pode mais ser mulher. Não sei se vocês que são mãe estão me acompanhando nessa linha de raciocínio e passaram por isso. E o pouco que eu deixei me levar nesses pensamentos, eu percebi que aquilo me fez um mal muito grande mesmo. E foi quando eu parei, respirei, segui essas premissas, literalmente assim, eu tive um bate-papo comigo mesma, sabe, que fica como eu falei no início da live, fica esse monte de vozes na cabeça, falando um monte de coisa, e cabe a nós alimentar qual voz que a gente quer ouvir. Então eu tive esse papo sério comigo mesma, de olha, eu preciso estar bem, eu tenho um bebezinho pequenininho que depende de mim, eu tenho um trabalho que eu não parei de trabalhar, eu não tive licença maternidade, porque nossa clínica continuou acontecendo, então eu não podia parar, então eu tinha que estar bem, eu tinha que performar. E eu sabia que o único jeito era se eu estivesse bem. Como eu disse, eu não queria recorrer a medicamento por conta da depressão pós-parto, então eu usei essas ferramentas e deram super certo. Com o passar do tempo eu fui melhorando, eu fui me sentindo melhor. Obviamente o corpo respondeu bem também, respondeu, mas esse não era o meu foco naquele momento. O meu foco era realmente quebrar esses paradigmas de que mãe não pode ser mulher, de que mãe tem que ser esse ser quase que inatingível, esse ser de perfeição quase inatingível. Lógico,
Eu sentia muita, como eu falei, muita culpa de muita coisa. Eu falava, meu Deus, por que será que não vem com um manual tudo isso, né? Mas eu tive que usar as ferramentas que eu tinha naquele momento. Então, assim que o Gabi nasceu, e até hoje eu aplico isso na minha vida, eu trago essas duas premissas importantes, cuidando do meu físico, da alimentação, da atividade física, tudo isso para quê? Não só para me sentir bem fisicamente e voltar a me sentir mulher e me ver bem no espelho e gostar do que eu vejo, mas também porque eu sei que fisiologicamente fazer essas coisas, treinar, fazer uma atividade física, eu vou fazer uma liberação hormonal de endorfina, serotonina, dopamina, que isso vai me fazer sentir bem, isso é fato, e ao mesmo tempo também com uma alimentação boa, eu vou conseguir também ajudar nessa liberação hormonal, eu vou ter mais energia, eu vou ter mais disposição, eu não vou ficar de mau humor, eu não vou ficar com o intestino preso, isso tudo vai ajudando. E a questão também do psicológico. E assim, de verdade, se você, mulher, está passando por isso, está nesse momento onde você se sente muito culpada, ou você está se anulando e deixando de se cuidar por culpa, se junte a outras mulheres, converse com outras mulheres, falam com outras mulheres que estão se cuidando, que estão em outra vibe. Se você procurar as mulheres que estão na mesma vibe que você, desculpa, você vai afundar, você vai continuar no mimimi. Porque é o que eu falei na última live, tem muita mulher que usa filho como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Não procure as mimizentas, não procure a pessoa que usa filho como bengala para não conseguir fazer o que tem que ser feito. Mas, se você sabe dessa necessidade e precisa melhorar, precisa sair essa sensação ruim que você tá e precisa voltar a se cuidar, então procure mulheres que estejam se cuidando, procure esse tipo de ambiente onde você consegue ser acolhida e ver que tá tudo bem você se cuidar. Você consegue ter um tempo melhor até com seu filho. A escolinha foi outra questão, assim, para mim, que foi muito difícil no começo. Eu chorei, eu me senti muito culpada. E ao longo do tempo eu percebi que o meu filho ficou melhor, ele estava bem, ele estava brincando, ele estava se desenvolvendo, e que às vezes era muito egoísmo meu querer que ele fique só comigo, o tempo todo comigo. É difícil quebrar esse paradigma, não que o filho não precise ficar com a mãe, ele precisa muito, muito, muito. Principalmente quando é pequenininho, nós somos, né, a vida daquela criança. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um tempo de qualidade, tanto com eles, tanto com a gente. É muito importante isso. Então, é isso que eu queria trazer hoje. As meninas lá do grupo me trouxeram bastante esse tema essa semana, as leoas do BN21. Foi um tema assim que foi muito abordado, essa questão da culpa, de se cuidar e tudo mais. E assim, eu falo porque eu vivi muito isso, vivo até hoje, é uma briga que a gente tem que ter internamente, principalmente nós que somos mulheres, os pais também devem ter esse tipo de situação, mas a gente tem que ter essa consciência de que para estar bem, para cuidar bem, para ser um bom pai, uma boa mãe, a gente também tem que estar bem conosco. Então é tudo aí muito entrelaçado. Não se anular, que eu sei que é difícil, principalmente para nós mulheres, não se anular, porque se a gente se anular, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A conta vai chegar, uma hora vai estourar, porque a gente não aguenta muito tempo ficar só se anulando, se anulando, se anulando. Uma hora a conta vai chegar. Então, olha para você, conversa com você mesmo, se coloque em ambientes com outras mulheres que também estão vivendo a mesma coisa. E assim, uma sensação que eu tive em várias situações depois que o Gabriel nasceu, foi que eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito sozinha, muito. Eu achava que só eu estava passando aquilo. Só eu era uma mãe que queria se cuidar, mas se sentia culpada. Só eu que era uma mãe que colocava um cropped, um biquíni e se sentia julgada. Eu achava que eu era a única. E depois, quando eu tive coragem, porque a gente tem essas bobeiras de não querer falar nada com ninguém, depois que eu tive coragem de conversar, de me abrir, de falar com outras mulheres, me colocar nesse ambiente onde outras mulheres estavam passando e passaram pela mesma coisa que eu percebi que eu não estava sozinha. E isso me deu um alívio muito grande. Eu percebi que eu não estava sozinha nesse barco. Então, se você é mãe, está passando por isso, junte-se a nós das leoas do BN21, nem que se você não queira fazer o BN21, mas só para ter esse acolhimento e esse apoio. É muito importante isso. E eu sempre falo que mulheres unidas, uma ajudando a outra, nós somos imparáveis, imparáveis. Eu quero muito, eu falei muito isso na live passada, e vou continuar trazendo muito isso. Eu entendo todas as dificuldades que as mães têm, porque eu também sou mãe, eu também trabalho, eu também faço faculdade, eu também estudo, eu tenho empresa, eu às vezes não tenho nem horário
certo para trabalhar, acordo 4 horas da manhã, às vezes vou dormir 10, 11 horas da noite. Eu também tenho todo esse ambiente de loucura e tudo mais. Só que o que a gente não pode ser é mimizenta e vitimista. Mimizenta e vitimista. Isso eu vou bater na tecla sempre, sempre, porque nós somos, sim, fortes, unidas, e todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. E o que eu mais ouço é, mas o meu problema é pior, é fica aquela disputa de desgraça. Não, não precisa ter disputa de desgraça. Pode ser que uma tenha menos problema que a outra, mas tudo bem, todo mundo tem. E cada uma tem uma percepção do que é um problema grave ou não. Cada uma tem uma percepção de dificuldade. O que a gente não pode ter é esse mindset de mimizenta, esse mindset de dar desculpa, esse mindset de culpar os outros e culpar o mundo. Então, se você realmente está nesse mindset ruim, precisa sair dessa situação, precisa colocar em prática essas duas premissas que eu ensinei vocês, que é a premissa do físico, cuidar bem da alimentação e do treino para você se sentir melhor e menos culpada, e também do emocional, ou seja, você entender que você precisa estar bem para cuidar do seu filho, você entender que você é o exemplo para os seus filhos. Então, se você se cuida bem, automaticamente ele vai entender que isso é importante para ele se cuidar bem também. E você se colocar nesse ambiente, isso vai ser maravilhoso. Então, procure esse ambiente. Se precisar, me chama no inbox, fala, Aline, eu preciso estar nesse ambiente com outras mulheres, eu preciso sair dessa coisa ruim, essa sensação ruim que eu tô. Pode me mandar um inbox. E aproveitando, falando em mandar inbox, pode me mandar inbox também, pode me mandar mensagem. Quais são os temas mais que vocês gostariam que eu trouxesse aqui nas lives para vocês? Eu quero pelo menos uma vez na semana passar um tempinho com vocês. Então, se vocês quiserem, pode mandar um inbox, qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou abrir também umas caixinhas de perguntas, aí também a gente pode incorporar aqui nas lives, porque o que eu mais quero é conseguir atingir o máximo de mulheres possíveis. Eu não quero mais que as mulheres se sintam sozinhas, ou incapazes, ou vítimas. E entendo que a gente sim tem dificuldade, a vida tem muito alto e baixo, mas no final do dia, quando a gente se junta e a gente entende, tem um mindset forte, o resto vai acontecendo. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Leoas, ó, recadinho para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar lá na nossa comunidade, que eu tenho uma surpresa para vocês. Semana passada eu fiz uma enquete lá com vocês. Eu perguntei algumas coisinhas sobre um atendimento mais individualizado, enfim. Então, eu vou ter uma novidade. Então, as Leoas, dá uma olhada lá na nossa comunidade, no nosso grupo, que vai vir surpresa lá para vocês, e a gente vai ter um momento muito legal mesmo, que vai valer muito a pena, tá bom? Boa tarde para vocês, vejo de novo vocês na semana que vem, tá bom? Um beijo!